E pedimos, então, que os nossos convidados que já estão aqui, eles vão continuar conosco. O Antônio Batista Santana Júnior, o psicólogo Nicolas Aranda e o médico psiquiatra Danilo Zubico. Eles vão continuar, então, na mesa de autoridades para a gente encerrar os trabalhos de hoje na segunda e última mesa redonda desta tarde. Dando sequência, então, à programação do nosso evento, para essa mesa redonda, ampliação da discussão dos temas apresentados no dia, convidamos todos os palestrantes do dia, então, para formar essa última mesa. A senhora Urbina Liliana, da OPAS, Argentina, por favor. A senhora Cláudia Braga, da OPAS Brasil, também retoma aqui a nossa mesa de autoridades. E a senhora Diana Rodrigues, da OPAS Paraguai. Também vai compor a mesa de autoridades a psicóloga licenciada Martinez Vitória, da Argentina. A psicóloga licenciada Gumercinda Dias Toledo, do Paraguai. E ainda reforçando a mesa de autoridades, o enfermeiro Antônio Batista Santana Júnior, diretor da Saúde Mental da Secretaria de Saúde aqui de Foz, que já está conosco. O Nicolas Aranda, que também já está conosco, diretor de Saúde Mental do Ministério da Saúde Pública de Misiones da Argentina. O médico psiquiatra, o doutor Danilo Zubico, que já está conosco aqui. Ele é representante do Alto Paraná do Paraguai. Bom, quem vai fazer a moderação da mesa é o professor Marcos Augusto Arcoverde, ao qual eu convido para se aproximar, ele que é da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a nossa UniOeste. Na sequência, então, será aberto o microfone às perguntas da plateia. É com vocês. Boa tarde a todos. É uma honra poder estar nesse momento de encerramento e ter esse papel de instigar, né? Instigá-los com algumas perguntas e também instigá-los, plateia, que também façam algumas perguntas, né? Como acadêmico, né? Desde cedo prestando bastante atenção às questões, às mesas, então já farei algumas perguntas para serem discutidas, algumas para algumas personalidades direcionadas, né? E outros, de repente, para que pelo menos uma pessoa de cada país possa se manifestar, né? Para a gente até lembrar um pouco, né, eu vou começar perguntando para a senhora Urbina Liliana. Né, na sua fala pela manhã, você falou de um destaque, de um certo destaque voltado à taxa do suicídio. E aí eu queria, isso é bem específico no sentido, você estava falando era uma taxa mais da Argentina ou você estava se referindo à América Latina como todo? Americana, isto. Isto. Tem microfone? Hola. Sale re fuerte ahora. Sí, lo que hablamos esta mañana, que además volvió después en otras ponencias, es esto, el incremento que hay en la región. Hace 20 años que viene creciendo la tasa de suicidio, mientras en otras regiones o se mantiene estable o decrece. O sea que es un tema prioritario, suicidio en este momento en la región de las Américas, como muchos lo mencionaron aquí, afecta, bueno, las distintas edades, pero hay grupos poblacionales particularmente vulnerables, como los adolescentes y los jóvenes y las personas viejas. Y son dos grupos poblacionales que, en mi opinión, necesitan, bueno, los adolescentes y jóvenes, está claro, pero las personas viejas también son una población que viene creciendo mucho, son vejeces diferentes, es un mundo que ha cambiado mucho, ya la gente no es que se jubile y se muere ahí nomás, sino que vive muchos años más. Ahora hay que tratar de vivir con calidad de vida también. Y bueno, salud mental es parte de eso también. Y respecto de jóvenes y adolescentes, es un tema muy complejo que tratamos desde OPS de abordar
de la mejor manera que podemos, con los expertos de los países y con los países miembros, y desde este punto de vista hemos desarrollado algunas herramientas que se pueden utilizar. Obviamente todos los materiales que desarrolla la Organización Mundial de la Salud son para todo el mundo, o sea que luego hay que adaptarlo, hay que utilizar de esos materiales lo que nos sirve y lo que no nos sirve no, hay que verlo en el contexto local, pero hay varias herramientas como puede ser Vivir la Vida, que es específicamente apuntando a la temática de suicidio, HAT, que es la traducción exacta, o sea, sería ayudando a los jóvenes y adolescentes a prosperar, que también tiene mucho de promoción y de prevención en los ámbitos, en todos los ámbitos donde las personas jóvenes están. Esto es algo muy importante porque hablamos siempre, y está bien, de los ámbitos educativos con los que hay que hacer alianzas para trabajar, pero no son los únicos. Justamente los jóvenes más vulnerados son aquellos que se caen del sistema educativo y entonces hay que buscar otros territorios donde habitan las juventudes en las comunidades. Así que, sí, ese es otro tema. Y también la otra, disculpen, me fui así. La otra cosa que me interesaba destacar respecto de esto es que trabajamos mucho todos nosotros, intentando hacer las cosas mejores para los jóvenes, pero creo que tenemos que... Yo vi una cosa que se organizó en Argentina, me pareció muy bueno. Existe en el Ministerio de Salud lo que se llama la DIAJU, que es la Dirección de Adolescencias y Juventudes, que tiene lo que se llama la CONSAJU, que es un consejo de jóvenes conformado por jóvenes que están comprometidos, que militan o que están en asociaciones civiles y que son de todas las provincias del país y que producen materiales, trabajan, proponen. Una de las cosas más importantes que hicieron fue un informe de salud mental y demandaron que se les preste atención en este tema, incluso que se los incluya dentro de las temáticas de la cumbre, por lo tanto van a estar ahí incorporadas. Graças. Uma outra pergunta de tema que surgiu pela manhã e não vou direcionar a nenhum, deixo à vontade pelo menos de cada país, mas uma das mesas pela manhã discutiu ou trouxe a fala no sentido de que nós, ou esse fórum, esse espaço, a gente começasse a pensar em estratégias comuns, né? A questão talvez seja, e aí é uma provocação minha, né? Não necessariamente a gente vai responder isso hoje, de repente isso vai ser uma das perguntas mobilizadoras para amanhã, né? No sentido de que, como que eu consigo, como que eu penso, pelo menos, né, estratégias comuns a partir de sistemas de saúde diferentes, que é a realidade que a gente tem aí da integração para além dos nossos fóruns, que é o que bate na nossa realidade em alguns momentos, né? Então, abro aí, caso alguém queira, de cada país, talvez. Se eu não fui claro, alguém pode falar. Não, tranquilo, tranquilo. Creo que el primer punto y principio por el cual podemos empezar, a pesar, podríamos decir, aunque no es un pesar, pero digamos, más allá de las diferencias en funcionamientos institucionales que tenemos cada uno de los países, que escuché, por lo menos a nivel del discurso, una perspectiva de salud mental comprometida con los derechos humanos y orientada hacia las personas, creo que ya con eso de base estamos bien. Sí, quizás no serían estrategias comunes, sino estrategias complementarias, porque las personas, según sus necesidades, acuden donde reciben el servicio. Entonces tenemos que pensar entre todos y ser conscientes de las falencias y de las fortalezas de cada país y a ver cómo podemos trabajar de manera coordinada y en función a la persona, que es lo que nos importa realmente, ver cómo responder a las necesidades.
Coincido plenamente, iba a señalar lo que ellos plantearon. Si nos centramos en la persona, algo que también la compañera de Brasil decía, si estamos centrados en la escucha a la persona con su padecimiento subjetivo, y en ese contexto intentaremos con los recursos que cada uno de los lugares tiene responder a esa demanda en función de esa persona y su circunstancia. Entonces, si sabemos de qué manera se trabaja en otras regiones, digamos en la región, en las otras localidades, mucho mejor, porque incluso podemos orientar una posible derivación cuando vuelva a su país, en caso de que circulen, pero si no, lo importante es que nos centremos en la escucha a esa persona en particular, no tratando de que nuestra realidad se le imponga, sino al revés, digamos, que sea el paciente el que de alguna manera nos imponga su realidad a nuestra manera de atender. Bom, na mesma linha, então, só para complementar, mas de acordo com todas as falas aqui anteriores, acho que a gente precisa lembrar que sim, sistemas de saúde são diferentes, mas eles precisam ser vistos como um desafio, não como uma barreira. Né? Então, isso acho que é muito importante. Além disso, né, como complementação, acho que é importante ter isso em vista, que os sistemas de saúde eles respondem às necessidades das pessoas. Então, o que os orienta são as pessoas, e não o contrário. Né? E como as pessoas são as pessoas que circulam, e as pessoas são as mesmas, que circulam entre os países, é a isso que a gente vai ter que responder aqui quando pensa nos desafios, enfim, de como responder estratégias comuns ou complementares aqui na região da Tríplice Fronteira. Legal. Creo que ya se dijo todo. Acredito que... em português. Acredito que como estamos numa região de tríplice fronteira, né? Então, deveríamos trabalhar um pouquinho, a palavra correta não seria essa, mas a xenofobia, né? O preconceito contra o estrangeiro, que na prática clínica vemos isso, né? Você vai num hospital público e tem um paraguaio internado, você fala, por que ele não vai e não atendeu? Né? E andate a tu país, exatamente. E isso vemos que muitos brasileiros em Paraguai não são atendidos, muitos paraguaios acá não são atendidos, argentinos, e o fluxo está muito grande. Muitos brasileiros estão estudando allá, muitos paraguaios trabalhando em Foz, argentinos agora vieram a trabalhar acá, e eu creio que há que trabalhar nisso para poder dar uma atenção mais igualitária a todos. Ok, obrigado. Gente, para fechar a minha fala e depois eu abro, então, espero que vocês estejam pensando na pergunta de vocês, tá? Eu vou fechar com a minha última aqui, e também do mesmo modo, pelo menos um de cada país, apareceu em várias das mesas, né, a questão do fortalecimento da atenção primária, também como forma de fortalecimento da saúde mental. Inclusive, isso está junto no tema do fórum. Né? E aí eu queria que, de repente, pelo menos um de cada país trouxesse alguma experiência de como isso se dá, ou como que isso ocorre, talvez, passando pela formação de graduação, pós-grado, educação permanente, ou outros exemplos, né, que isso foi possível em algumas situações mais micro que a gente pudesse generalizar e trazer para a discussão macro e ter já uma discussão de experiências nesse momento. Bueno, yo me empiezo y digo algo. Sí, es un tema, no es fácil. A ver, algún día tendremos que empezar a hablar de salud integral o de salud y punto, y no tener que estar haciendo distinciones de la salud del cuello de la corbata para arriba y para abajo, ¿no? Pero nos falta para eso, nos falta por formación, por práctica, por cómo están hechos los servicios, que como decía acá la colega, o sea, es como que si me queda la manga corta, me acortan el brazo en vez de alargar la manga. Eso pasa con los servicios, o sea, se tiene que adaptar la gente a los servicios y no al revés, que es lo que tendría que pasar. La atención primaria de la salud suele estar muy desbordada, poco jerarquizada, mal pagada, o sea, tienen toda una serie de problemáticas.
trabajan con unos niveles de complejidad enormes, por eso no me gusta a mí hablar del primer nivel, segundo nivel de complejidad según cuán compleja sea la tecnología, sino que creo que son complejidades diferentes. La complejidad de trabajar en un territorio vulnerado es enorme, bueno, son distintos tipos de complejidades. En cualquier caso, creo que la forma de lograr que se articulen los servicios realmente, en primer lugar, es tener servicios especializados en salud mental, basados en la comunidad, para internación en hospitales generales, todo lo que ya estamos de acuerdo, que sabemos, servicios de emergencia, centros de salud mental comunitarios, cooperativas para la inserción laboral, residencias protegidas, no lo sé, con los nombres que les queramos poner, pero todo el abanico de servicios territoriales, comunitarios, de segundo nivel, o especializados en salud mental, que son robustos, que son fuertes, que están en tiempo y forma. ¿Por qué insisto con esto de tiempo y forma? Cuando pasa algo en salud mental, si no se atiende en el momento, si no se previene, como hoy mencionaban, ¿no? O anoche, a lo mejor hablando con el equipo que trabaja en El Dorado, ¿no? Lo que se previene yendo anticipadamente cuando empezamos a notar que un usuario dejó de venir al centro, o sabemos que dejó de ir a trabajar, o que interrumpió la medicación, y entonces estamos atentos, lo seguimos, vamos, o sea, sin perseguirlo, ¿no? Pero bueno, dándole esa continuidad de cuidado. Si eso no sucede, muchas veces aparecen situaciones que se nos escapan de las manos mal. Y cuando una situación de salud mental se escapa de las manos, mal, en lugares donde hay leyes nuevas, de vanguardia, progresistas, de protección de los derechos, enseguida aparecen todas las reacciones, porque además también los medios de comunicación no están bien preparados para tratar el tema, para hablarlo. Entonces cada vez se arma un lío, un nuevo ataque, un retroceso muchas veces. Por eso es muy importante que los servicios se salgan de los manicomios, que los servicios se desarrollen en la comunidad, en las redes integradas de servicios de salud y que estén presentes allí donde están las necesidades de las personas para dar respuesta. Entonces, creo que la articulación sucede cuando existe un buen servicio robusto y una práctica cotidiana. Realmente es a través de la práctica que se logra afrontar la complejidad de un territorio definido sobre el cual tenemos una responsabilidad. Más allá de todo eso, desde OMS, OPS, nosotros tenemos este programa que yo mencioné, que Diana también mencionó, que estamos implementando, seguramente quizás en Brasil, no sé si lo están haciendo, pero que se ha estado implementando en todo el mundo, que es MHGAP, que justamente apunta a hacer estas cosas, o sea, a ayudar a los procesos de desinstitucionalización para lograr servicios de segundo nivel fuertemente articulados con atención primaria de la salud que pueda dar una respuesta integral sin derivar a la persona con problemas de salud mental apenas la ve venir a 1000 metros de distancia. Bueno, eso es un poco lo que estamos haciendo nosotros ahí en Paraguay también y podríamos reforzar también en esta zona. Gracias. Sí, como bien lo indicó Liliana, el tema de salud mental en atención primaria de salud tiene bastante discusión y es bastante complejo, porque hay que justamente adaptarse a cada realidad, al potencial que tiene cada unidad de salud de la familia, a sus recursos humanos, a su población, y hay que buscar cada modelo según la necesidad. Puse hoy un ejemplo que para el país fue muy importante, el tema de salud mental a través de una metodología o estrategia telemática en el Chaco paraguayo, un territorio bien complejo, amplio, con población dispersa y por supuesto también con demanda en salud mental. A través justamente del análisis se vio como una alternativa al trabajo con las unidades de salud mental y los puestos de salud vinculados con el nivel, la región que sí cuenta con dos psiquiatras y como son 6 psicólogas. Entonces hacen un contacto
con los distintos puestos y unidades de salud de la familia y hacen la consulta telemática, se hace el diagnóstico y se envían los medicamentos si hace falta y se hace un acompañamiento de psicoterapia o de abordajes psicosociales también en los casos que ameritan. Ese es un modelo. Pero tenemos que ir mucho más allá. Lo que estamos hablando de la atención psicosocial comunitaria y donde perdemos muchos espacios sumamente importantes, como por ejemplo las instituciones educativas. En el Paraguay se ha desarrollado desde hace más de 20 años la estrategia de escuelas saludables, con mucho éxito, pero sin haber llegado a hacer una escala apropiada. Por esa razón, el país fue seleccionado hace 2 años para aplicar las normas mundiales de escuelas promotoras de salud. Hicimos un diagnóstico y todo funcionaba muy bien porque era una escuela abierta a la comunidad, porque participaban los padres, pero el punto débil justamente era salud mental. Y hasta ahora no se ha elaborado una estrategia seria de salud mental en las escuelas. Seria en el sentido de que pueda ser sostenible, que pueda llegar a un número importante de instituciones públicas y privadas. Entonces, la comunidad es un elemento fundamental en este proceso, porque si no es acompañado con conocimientos, con eliminación gradual del estigma, por más que tengamos servicios preparados, no vamos a alcanzar el resultado. Entonces, es atención primaria, pero también es extensión de estrategias de salud mental a toda la comunidad. Bom, talvez essa pergunta, Marcos, seja uma das perguntas mais contundentes desse fórum, né? Eu acho que até o objetivo, o cerne do fórum é tratar sobre isso. E até, vou precisar te parafrasear, não existe resposta simples para problema complexo. Mas eu atrevo a traçar 2 linhas aqui que são bem significativas nessa tela. A primeira, e a gente já, o meu colega ali trouxe muito bem, eu preciso capacitar os profissionais da atenção primária para que eles se empoderem desse processo de cuidado. Não adianta eu cobrar algo de uma pessoa a qual ela não tem uma expertise, né? E isso, de certa forma, é projetar levianamente o cuidado. Então, eu preciso capacitar. E, para capacitar, eu preciso entender que eu preciso investir em capacitação. E isso requer que o gestor local ele tenha esta visão coletiva, macro, de capacitar as equipes. Dando 2 exemplos exitosos no município de Foz do Iguaçu. Em 2019, junto com o ANIOeste, foi criado um protocolo de atendimento à pessoa em pensamento de suicídio. Esse protocolo poderia ter sido engavetado, mas foi feito um trabalho amplo durante 1 mês com todas as equipes da atenção primária para colocar em prática o protocolo de saúde mental. E 2 coisas principais trouxemos como resultado. Primeiro delas, uma segurança maior e uma aproximação dos equipamentos da primária e secundária, que converge com o que a gente já falou aqui. Precisa ter um contato linear entre as instituições, seja na horizontalidade, seja pensando no escalonamento do cuidado, isso é fato que a gente precisa. Outro, verdadeiramente, a gente também tinha alguns profissionais na ponta que, por toda a sobrecarga, estavam sintomáticos. Então, nesse trabalho, a gente conseguiu projetar o cuidado. Uma dificuldade, que também foi trazida pelo psiquiatra ali, é a continuidade disso. Esse trabalho eu fiz em 2019. Hoje, em 2023, depois de um impacto extremamente contundente da pandemia, muitos profissionais rodaram e muitos deles não conhecem esse protocolo. E aí entra o termo matriciamento, e que, inclusive, está na portaria 3088, regulação da rede de atenção psicossocial, cabe ao equipamento de saúde mental também proceder não só o cuidado em plano terapêutico singular do paciente, mas também levar esse conhecimento das equipes. Então, investir-se em capacitação é muito positivo. Um exemplo também assertivo hoje, esse ano a gente tem uma capacitação começando agora, sábado, sobre o atendimento à pessoa em transtorno de TEA, que vai durar 8 meses e ainda está em contratualização uma nova capacitação sobre o atendimento a suicídio para resgatar. Esse é um ponto.
investir na capacitação desses profissionais para que não seja algo da boca para fora, né? Pensando que o profissional na ponta, verdadeiramente, também está sobrecarregado. Um segundo ponto, e aí talvez gere um pouquinho mais de pensamento, é que nem sempre a gente está falando de capacitação. Porque quando uma aluna da UNILA, de 24 anos de idade, busca um pronto atendimento, porque está pensando em suicídio, e escuta do profissional médico que tem gente pior do que ela, isso não é falta de capacitação. Isso é falta de sensibilidade. Quando um paciente, no pronto-socorro, escuta do profissional lá, enfermeiro, técnico, não sei o nome, a profissão dele, que ele não pode ficar perdendo tempo com alguém que quer morrer, ele tem que perder tempo com alguém que quer viver, isso não é falta de capacitação. Isso é falta de sensibilidade. E hoje, nossa sociedade como um todo tem pecado de forma macroscópica pela falta de sensibilidade entre os humanos. A gente, de certa forma, tem se introjetado de forma egóica, de uma maneira que a gente começa a se anestesiar pelo sofrimento. E isso catapulta algo que a gente enfrenta na saúde mental cotidianamente, e que foi tela da discussão hoje. Eu, sim, tirei o manicômio da legislação brasileira, mas eu não consegui tirar o manicômio enquanto pensamento do coração das pessoas, inclusive dos profissionais. Hay una campaña sobre eso que un colega psiquiatra, el presidente de la Sociedad Brasileña de Psiquiatría, lanzó, que es contra la psicofobia. Una campaña muy interesante que es justamente para trabajar eso del preconcepto contra el paciente con trastorno mental. ¿Sí? Para capacitar a los profesionales de salud, nosotros allá en Paraguay hubo ahora este año un proyecto que es de capacitar médicos y enfermeros del Hospital General. Entonces, Ciudad del Este tiene el Hospital Regional, que es el más grande ahí de la ciudad, el único, y se trató de hacer una pequeña capacitación a los médicos de ese hospital y con pequeñas charlas, palestras, sobre temas específicos. Solo que, como siempre, falta recurso humano, entonces se me quita a mí del consultorio, me lleva allá para dar una charla y me vuelve acá y me vuelve allá, entonces es medio complicado. Pero la idea fue buena. La primera capacitación que yo le di a los profesionales fue manejo del paciente agitado en una urgencia. Entonces, llega un paciente agitado en la urgencia del ginecólogo o la urgencia del cirujano o la urgencia del clínico. Entonces, ¿cómo manejar ese paciente en la urgencia? Es interesante, pero tenía 2 médicos y 4 enfermeros nomás en la charla. Faltó un poco de predisposición, pero la idea es buena, ¿verdad? Entonces, elegir un hospital de la zona y llevar un profesional para dar una capacitación de temas específicos de salud mental a otros médicos y enfermeros. Bom, só fazer aqui umas questões de complementação, até porque ela pergunta se o programa Mental Health Gap também foi implementado no Brasil, né? O Brasil ele tem um histórico sanitarista. Acho que é importante deixar isso marcado, né? Desde os anos 80. E, nesse sentido, o investimento e o compromisso com a saúde pública ele é um compromisso importante, o que inclui a atenção básica, né, ou como a gente tem chamado aqui, a atenção primária em saúde. No Brasil, nacionalmente, a atenção primária em saúde ela é uma das portas, vou falar mais devagar, é uma das portas de entrada no sistema de saúde, assim como o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, é na saúde mental, e na atenção primária em saúde, ela é composta, para dizer o mínimo, né, da unidade básica de saúde e da estratégia de saúde da família, que atua nos territórios. Além disso,
enfim, tinha um programa no Brasil, que era o Núcleo de Atenção à Saúde da Família, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que tinha um componente de saúde mental, e ela consistia em equipes de diferentes unidades básicas de saúde que prestavam apoio às unidades básicas de saúde e aos agentes comunitários de saúde dessa estratégia de saúde da família, para poder desenvolver programas de saúde mental. O que eu quero dizer por isso? Tem já uma perspectiva, um programa nacional claro sobre qual é a saúde mental a ser desenvolvida na atenção primária em saúde. Então, aqui e acolá, a gente tem alguns municípios que têm trabalhado com o Mental Health Gap, mas, na maioria das vezes, de maneira adaptada à realidade local, que era aquilo que a gente havia conversado antes. Né? Assim, os recursos da Organização Mundial de Saúde estão disponíveis, mas para serem também adaptados e compreendidos nos contextos locais. Especificamente sobre a questão da formação, acho que vale a pena registrar que no Brasil foi desenvolvido um programa, eu estava conversando com o Mauro sobre isso no almoço, que foi muito importante, chamado Caminhos do Cuidado, que foi, eu não sei se a palavra certa é capacitação, mas foi um programa de formação dos agentes comunitários de saúde, que são os profissionais de, assim chamado nível médio, que atuam na estratégia de saúde da família, então estão ali, no território, aonde as pessoas estão. Né? Nesse programa foram capacitados mais de 300 mil profissionais, sim, nacionalmente. Então, foi um programa de impacto, de peso. Além desse, temos outros programas de capacitação e formação em saúde mental historicamente desenvolvidos, como percursos formativos, que ele consistiu em resumo, em equipes de centros de atenção psicossocial trocarem por um tempo de unidade. E, a partir disso, ele tinha uma lógica de que uma equipe aprende com a outra, um território aprende com o outro. Por que eu estou colocando essa questão aqui, que eu acho que vale a pena a gente também pensar? Porque a capacitação ela pode ter um sentido que é conteudista. E, quando ela é conteudista, ela nunca cessa, de fato, da necessidade de capacitação, porque os profissionais trocam. Então, é evidente, né, que é uma questão de conteúdo, você sempre tem que fazer um curso novo, assim, é algo inesgotável. No entanto, também outras modalidades de capacitação, que eu acho que aí vale a pena a gente pensar, tanto pela prática concreta, como um exemplo da lógica do matriciamento, né, como outras modalidades, enfim, aí a gente pode chamar os colegas da educação para colaborarem com a gente, poderem pensar em métodos de capacitação e formação contínua pelas práticas nos serviços de saúde mental e da atenção básica, que garantam uma longitude... Essa palavra não existe nem em português. Garanta uma continuidade, enfim, da formação entre pares, né? Que não seja apenas, que não dependa sempre de alguém externo que vá até o serviço ou que faça uma proposta de conteúdo, mas de que, enfim, tem uma perspectiva de colaboração e cooperação entre quem está ali, quem está na prática, né? Fazendo o dia a dia, quem enfrenta o desafio que é atender no território, que é atender crise no território, que é segurar uma crise, enfim, no cuidado em liberdade. Então, também acho que quando a gente pensa em capacitação e formação, e eu não vou nem me aventurar a falar sobre currículo, porque esse é um desafio. Assim, como é que a gente consegue agregar uma perspectiva que é de atenção comunitária, de garantia de direitos, nos currículos dos profissionais de saúde e de outros profissionais. Mas, quando a gente está falando de capacitação e formação no território, acho que vale a pena a gente também lembrar que tem várias perspectivas. Né? E, assim, dependendo do que a gente quer, talvez a conteudista não seja mais interessante. A ideia provocadora foi pensar mesmo na educação permanente, aquela que ocorre constante com o profissional ali, né, no dia a dia, se sai para uma capacitação, não, mas que ela ocorra e que tenha essa discussão. Legal. Foi uma questão de uma única pergunta, saiu várias estratégias. Sim. Que nos hace mucha falta. Yo especialmente vine porque me hacía mucha falta escuchar esto que estoy escuchando. Pero me voy otra vez con esa parte de la falta como profesional. Entonces, estamos hablando del trato con el otro, pero nos olvidamos de nosotros. Y creo yo que primero nosotros también tenemos que cuidarnos. Creo ya que eso haría falta también en una capacitación. Siempre estamos pensando en el sufrimiento, en el paciente, pero creo que también hay que ocuparnos de nosotros los que les atendemos a los pacientes. Eso nomás era. Muchas gracias. Bueno, contesto un poco lo que menciona ahí la compañera y un poco de lo que venía de la pregunta anterior. En relación a lo que mencionaba la compañera acá de OPS Brasil, en lo que tiene que ver con la formación del recurso especializado y la incidencia en la currícula de la formación del recurso especializado,
es de destacar que, bueno, desde Argentina, como una iniciativa que es parte de la Estrategia Federal de Abordaje de la Salud Mental, se promovió la creación y la modificación de los planes de estudio de las residencias, ¿sí? Nosotros en Argentina contamos con residencias interdisciplinarias de salud mental, más conocidas como RISAM, que hasta ahora tenían quizás por ahí cierto perfil todavía bastante orientado a la clínica y bastante hospitalocéntrico, pero que es, en el último tiempo se ha modificado y el que se forma en una RISAM hoy día egresa como especialista en salud mental comunitaria. Lo que nos queda batallar todavía es las sedes de donde se produce esta capacitación, esta formación del recurso especializado, que todavía mucha está, incluso en Misiones, está sentada en hospital, pero que tenemos otras experiencias como la de Chaco, en donde esto se empieza a producir en el territorio, ¿sí? Por mencionar alguna. Respecto de lo otro que dice la compañera en relación a cuidar a los que cuidan, nosotros desde lo que es Misiones y en espejo, si se quiere, con lo que se viene haciendo también en provincia de Buenos Aires, estamos trabajando con una prueba piloto en donde intervenimos a demanda sobre distintos equipos de salud. No son capacitaciones, trabajamos algunas cuestiones de capacitación, sino que los pensamos como intervenciones en las instituciones, en donde tomamos la demanda y tratamos de diseñar no algo genérico para todas, sino en base a la demanda diseñar. Sí hay obviamente ciertos puntos en común, como ciertos talleres en donde trabajamos cuestiones que tienen que ver con el autocuidado, pero después también vemos cuál es la particularidad de esta institución y cuál es la particularidad de los sufrimientos que presentan nuestros compañeros de salud en esos espacios, con la dificultad que eso tiene, porque intervenir en una institución desde afuera es también muchas veces poner en cuestión cosas que tienen que ver con jerarquía, poder, política, y en donde hay que saber operar con cierto cuidado muchas veces. Eso. Grato. Okay. Bien, sintetizando un poco entonces lo que se hablaba antes y lo que habló la compañera, por lo menos en lo que concierne a Paraguay sería importante que de esto salga, porque es muy lindo escuchar de los otros países lo que vienen haciendo. Ahora, en Paraguay sería interesantísimo poder capacitarles a los médicos de la unidad de salud familiar para la intervención pertinente en salud mental, para que sea como es el foco de entrada y para poder los hospitales regionales se puedan ¿cómo es? Sí, entonces, pero también teniendo en cuenta lo de la desensibilización de los médicos que mencionaban, quería decir que esos médicos también son personas y vienen pospandemia muy cansados y ellos también están con problemas de salud mental y que necesitan también ser atendidos. Entonces, a mi entender, sería importantísimo poder capacitar para la intervención, pero al mismo tiempo también darles a los médicos un espacio de bienestar para que puedan cuidar su salud mental también. Mais alguém? Bom, a gente está com tempo ainda, vamos abrir para pelo menos mais 2 perguntas e dessa forma continuamos na plateia. Boa tarde. A gente já estava até pensando aqui, eu e a Ângela, né? Realmente, nós fizemos um trabalho numa unidade básica de saúde aqui de Foz, pela residência de saúde mental do trabalhador. Eu acho extremamente importante ter esse cuidado com o trabalhador de saúde, que muitas vezes não é reconhecido, não é valorizado, né? Mas a gente também vê bastante no discurso assim do trabalhador da saúde, às vezes isso como um empecilho para o cuidado, né? Às vezes, num profissional adoecido, pode ser um empecilho para o cuidado, mas aí eu acredito que o princípio de equidade, que está muito bem posto no SUS, né, serve para a gente pensar também, porque muitas vezes a gente recebe, principalmente no sistema público, pessoas em extrema vulnerabilidade, com um grau de violação de direitos muito grande,
né? Não só de violação de direitos no sentido de violência mesmo, mas de uma violência de Estado. Uma pessoa que não tem acesso à moradia, não tem acesso à alimentação adequada, saneamento básico, né? Então, muitas vezes, esse profissional que está lá na saúde, ele tem um pouco mais de acesso a meios para um autocuidado, né? E aquela pessoa, ela está negligenciada nos seus direitos mais básicos, né? Então, eu acho que é importante esse cuidado com o profissional, mas também é importante isso que a mesa redonda falou antes, né? Dessa humanidade e sensibilização com quem já está com o direito violado desde lá de baixo, né? Que já não tem nem comida na mesa. Então, eu acho que isso que a gente vem pensando, que é uma realidade que o SUS enfrenta, né? Quando a gente fala de saúde, a gente não fala... Quando a gente fala de saúde e saúde mental, de maneira integral, né? A gente não fala apenas num processo de saúde e doença, mas a gente também fala de direito, né? Bom, eu acabei de receber uma informação que, sim, a gente está com o tempo esgotando devido ao transporte, né, da barreira, e a gente tem como estratégia que quem tenha pergunta ainda, escreva num papel, deixe ainda hoje essa pergunta com alguém da equipe, e amanhã, pela manhã, a gente retoma essa mesma mesa para continuar debatendo antes de iniciar os temas propostos para amanhã. Tá? Então, quem tem as perguntas pode entregar para mim, que amanhã a gente continua. Obrigado, gente. Sim. Sejam todos bem-vindos ao segundo dia do Fórum de Promoção à Saúde Mental na Atenção Primária em Rede. Este evento é promovido no âmbito do Grupo de Trabalho Itaipu Saúde, organizado pela Itaipu Binacional e Hospital Ministro Costa Cavalcante, em parceria com a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, através da 9ª Regional de Saúde de Foz do Iguaçu, Ministério da Saúde do Brasil, Ministério da Saúde Pública e Bem-Estar Social do Paraguai e Ministério da Saúde Pública da província de Misiones, na Argentina. Conforme previsto na programação de ontem, durante a mesa redonda, algumas perguntas da plateia foram transferidas para hoje. Nós não esquecemos, está tudo anotado. E eu já tenho em mãos algumas das perguntas que foram repassadas ao nosso moderador. Daqui a pouquinho ele já vai estar conosco aqui no palco. E já vamos repassar, então, para eles. E, para isso, vamos compor, então, a nossa mesa de autoridades nesse segundo dia de fórum. E eu convido para a composição da mesa a senhora Urbina Liliana, da OPAS Argentina. Por favor. Também convido para compor a mesa a senhora Diana Rodrigues, da OPAS Paraguai. A psicóloga licenciada Martinez Vitória, da Argentina. A psicóloga licenciada Gumercinda Dias Toledo, do Paraguai. O enfermeiro Antônio Batista Santana Júnior, diretor da Saúde Mental da Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu. O psicólogo Nicolas Aranda, diretor da Saúde Mental do Ministério da Saúde de Misiones, Argentina. E o professor Marcos Augusto Arcoverde, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste. Sejam todos bem-vindos a este segundo dia. O professor Marcos Arcoverde também é o moderador dessa mesa, a nossa mesa redonda.
a mesa redonda para ampliação da discussão dos temas apresentados, inclusive no dia de ontem. Ele já está aqui conosco, ele está com as perguntas da plateia, e se vocês tiverem outras perguntas também, podem repassar à nossa equipe, que vão repassar aqui para o professor Marcos, que vai começar agora a mediação. É com o senhor, professor. Obrigado, bom dia a todos, um excelente dia de trabalho. Então, já vamos com algumas questões, né? Uma primeira pergunta, só para a gente começar esquentando, né? Eu gostaria, quer dizer, né, a pessoa fez a pergunta e a ideia é como que é feito o atendimento de estrangeiros em cada país, né? A pergunta foi, obrigado, como faz um estrangeiro para ser atendido nos sistemas de saúde no país. Então, eu deixo aberto para cada país possa explicar como seria o atendimento de estrangeiros de um modo geral. Buenos días a todos y todas. Bueno, vamos a contestar acá para empezar. Cualquier extranjero puede presentarse en alguno de los efectores de salud de la provincia de Misiones y solicitar una consulta. Después queda muchas veces librado, y eso es algo que tenemos que trabajar y rever. Como muchos de nuestros efectores, sobre todo hospitales, son de autogestión, y hay vigente un decreto que habilita el arancelamiento de la atención de extranjeros, hay algunos efectores que realizan un cobro a los extranjeros que se presentan para recibir una consulta. Pero repito, eso queda librado a la autogestión de ciertos hospitales, y es algo que, bueno, hemos charlado con algunas organizaciones de migrantes, y es algo a reevaluar y charlarlo con la gestión del Ministerio de Salud, debido a que en porcentaje el nivel de consultas de extranjero no es relativamente significativo como para justificar algún tipo de pérdida a nivel económico o exceso de gasto en la atención a extranjeros. En general oscila entre el 4,5 y el 5% de consultas de extranjeros en la provincia. Y eso que somos una provincia rodeada de frontera, ¿no? Y a su vez, después tenemos muchos extranjeros que cuentan con lo que ustedes dicen, el RY, el DNI argentino, que si un extranjero ya tiene tramitado su DNI, se presenta y ahí no tiene que pagar nada, es completamente gratuito. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Em relação ao atendimento dos estrangeiros, hoje a gente tem as duas UPAs, os nossos pronto atendimentos, são universais, porta aberta, então o acesso é direto, independente aí de qual a entrada desse paciente, né? Seja um brasiguai, um apátrida, um refugiado, ele acessa diretamente a unidade de pronto atendimento e vai realizar o seu atendimento emergencial. A gente tem uma unidade de atenção básica também que tem o atendimento para aqueles que transitam na fronteira, e aí no nível de atenção primária, e nos equipamentos de saúde mental já não é uma realidade muito comum, são poucos os casos, né? E eventualmente são casos que acabam acessando o CAPS-AD, aí pela questão do uso de drogas, mas também o CAPS-AD, porta aberta, a gente só tem uma dificuldade complementar. Quando esse paciente tem na necessidade do plano terapêutico dele uma internação, aí a gente tem uma dificuldade, porque para uma internação via central de leitos, que é a Central Metropolitana de Psiquiatria, ele precisa do cartão SUS. E isso, apesar de ser algo mais tecnológico, algo mais burocrático, é algo que impede que a gente consiga fazer
o cadastro na central de leitos e conseguir a internação fora de domicílio. Se é um evento agudo que precisa de uma internação breve, com resposta em ambiente hospitalar rápido, a gente acessa o leito psiquiátrico do municipal. Tá? Acho que são essas as 3 formas que a gente tem do migrante, do estrangeiro aqui no município. Antônio, se me permite uma complementação da tua fala, a questão do cartão SUS colocada pelo enfermeiro Antônio, não é que o estrangeiro não tenha acesso. Referente ao cartão SUS, não é que o estrangeiro não tenha acesso ou direito ao cartão SUS, mas é porque, para se ter esse documento, tem-se um processo de comprovante de endereço, cadastro, e que, algumas vezes, o estrangeiro, só pelo fato de ele atravessar a ponte, a estrada, vir para o lado do Brasil, ele não tem esse documento, né? Então, impede aí a dificuldade de atendimentos mais especializados, mas não impede o atendimento nos equipamentos mais gerais e mais rápidos, né? Ou mais ligeiros. Não, internações que não sejam de longa permanência ou que não sejam muito específicas. Acontece. O Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, por exemplo, ele recebe muitos pacientes e não faz distinção quanto à questão. O que ocorre, por exemplo, vou pegar o mesmo exemplo que o Antônio deu, tá? O paciente necessita de um atendimento que o Hospital Municipal não pode oferecer e vai precisar ser transferido para um outro hospital, de uma outra região, assim, uma outra cidade. Para fazer essa transferência, ocorre-se a necessidade do cartão SUS. Então, sim, mas ele já está sendo atendido aqui, entendeu? Então, não ocorre negação de atendimento. Não ocorre nenhuma negativa de atendimento. O hospital municipal, por exemplo, é um hospital de médio porte. Ele tem condições, inclusive, até de algumas questões de alta complexidade, como, por exemplo, ortopedia. Tá? A maioria dos casos de ortopedia não são necessários ser transferidos para outro município. O próprio município dá conta, né? Funcionando o micro... Agora tá, desculpa. Assim, para não ficar dúvida, tá? Todo e qualquer exame, seja de baixa ou de alto custo, em caráter de emergência, é fornecido a qualquer pessoa que buscar. Os exames para diagnóstico diferencial, aí sim a gente tem esta dificuldade que está atrelada ao cartão SUS, tá bom? Mas na emergência, na urgência, inclusive a internação para a estabilização do quadro clínico, garantia 100%. Isso, reforçando, não é pelo fato de ser imigrante ou estrangeiro, é pelo fato de não ter um registro no país, né? Sim. De residência, não. De residência. Sim. Passaria pela questão. Veja, não é que precisa ser brasileiro, não. Se for um estrangeiro que precisa tramitar o documento, isso. Tem que viver em Brasil. Paraguai? Sim. Posso só fazer mais? É que vai lembrando as coisas aqui. Tem uma outra particularidade que envolve a pessoa em situação de rua, um migrante ou não. E aí, nesse caso, que também acaba tangenciando a questão do cartão SUS, recentemente a gente conseguiu direcionar um fluxo melhor. Então, para aquela pessoa em situação de rua, comprovadamente aqui no nosso município, hoje o registro de endereço para fornecer o cartão SUS passa a ser o CREAS-POP. Então, a gente tem todo esse trâmite, né? Mas a gente acaba otorgando esse direito também a ele, mesmo não tendo esse endereço por estar em situação de rua, é uma variável que a gente conseguiu hoje equalizar. Buenos días. En Paraguay, para la clínica en general, para la atención, no hay diferenciación de
extranjeros, de paraguayos, siempre a todos se le da esa atención en urgencias. Ahí en salud mental nosotros en Alto Paraná no tenemos internación, tenemos atención ambulatoria y tampoco se hace esa diferenciación. Nosotros trabajamos con un sistema del Ministerio de Salud que se llama GIS. Ahí se registra y hay una opción en una pestaña en donde dice extranjero y se carga su número de documento extranjero y se le atiende de la misma manera que se le atiende a otras personas, a los de Paraguay también. Entonces no existe y tenemos, no puedo hablarle de un porcentaje específico de personas extranjeras atendidas en salud mental, pero sí tenemos pacientes en seguimiento que son extranjeros, brasileños que viven en Paraguay, que hacen su tratamiento en el área de salud mental y lo mismo es argentinos que viven en Paraguay. Ahora no así consultas en urgencias en salud mental, porque nosotros solamente tenemos urgencias e internación. Para casos de crisis se le atiende, crisis de salud mental, bueno, se le da la atención en urgencias. En urgencia clínica médica se le hace los primeros auxilios, pero para acompañamiento para las personas que viven en Paraguay, los extranjeros que viven en Paraguay, o sea, no hay ninguna diferencia. Bueno, hay muchas personas que viven y por experiencia puedo hablar que tengo pacientes brasileños que hace muchísimo que viven en Ciudad del Este o en Presidente Franco, Hernandarias, que hace su seguimiento y bueno, es brasileña, pero hace su tratamiento ahí sin ningún inconveniente y sin ninguna diferenciación. Sí. Sin importar si esta persona cuenta o no con una documentación nacional. Incluso tiene la posibilidad de recibir un tratamiento de acuerdo al diagnóstico diferencial que se realice posteriormente en consultorio. Así mismo. Pero en el Brasil no está ocurriendo lo mismo. En realidad, lo que en Brasil mencionaron, por lo que yo entendí, es para las atenciones especializadas y ellos englobaron todas las atenciones, no solo en salud mental. Nosotros, si bien Paraguay, todo lo que ofrece el Ministerio de Salud está abierto, o sea que ahí sí es centrado en la persona y no diferenciando las nacionalidades. Claro, porque no hay ningún reglamento interno que impida de que se le atienda a la persona que acude a pedir ayuda. Muchas gracias. Eso quiere decir de que entonces el migrante en Brasil atendido en una situación de crisis luego es dado de alta y corre el riesgo posteriormente de ese mantenimiento o de decir de que su vida siga en riesgo por no recibir la atención pertinente a su necessidade. Posso uma Puedo. questão? No Brasil, acho que a gente tem que deixar claro, o imigrante em trânsito, ele tem a dificuldade para esse atendimento. Sim. O imigrante que já está residindo ou é outra coisa. Então, eu acho que a gente não pode generalizar qual imigrante a gente está falando, ou qual estrangeiro a gente está falando. Si bien, son situaciones diferenciadas. Sí, ¿tá? Yo entiendo que en Brasil, porque también conozco muchas personas de Paraguay que se van a hacer tratamientos especializados en Brasil, en Foz, porque hay mayor complejidad de estudios, etcétera. Entonces, lo que yo entiendo es que ese cartón que ellos mencionan, porque ellos cuando es un tratamiento más especializado, hacen el seguimiento
Si ese paciente ya no acude, entonces ellos les buscan, por eso para tener ese cartón necesitan de una residencia, de una dirección, y esa gestión también se le facilita a los paraguayos, porque me consta que hay muchos paraguayos que tienen documentos y se van a hacer su tratamiento en Brasil. ¿Es así? Pero con una documentación brasilera. Essa é a grande diferença, creio. Eu acho que ajuda a contextualizar isso, dando 2 exemplos práticos aqui, né? Vamos pensar naquele alemão que está visitando aqui o nosso país e, por algum motivo, começa com dores abdominais importantes, busca a UPA e nele é identificado um abdômen agudo. Esse paciente vai do começo ao fim ser assistido, vai fazer os exames de imagem, vai ser internado, vai fazer o procedimento cirúrgico de urgência, que cabe de acordo com a hipótese diagnóstica, e aí, pós-alta, ele vai dar seguimento em seu país. Esse é um. Agora, eu tenho aquele outro, seja brasiguaio, seja um indivíduo em situação de rua, seja aquele que, apátrida, que escolheu estar agora aqui no país, esse é diferente. Claro. Na urgência, ele vai acessar, como qualquer outro, vai ter os seus exames. Se precisar da internação em caráter emergencial, ele vai ser internado. Mas ele permanecendo no município, é isso que a gente está falando. O cartão SUS é uma de necessidade, mas ele permanecendo no município, o município abre as possibilidades para que ele consiga fazer este cartão SUS, não só na unidade de saúde do Jardim América, que em tese é a nossa referência de atenção primária para os imigrantes. Todos agora? Todas, E então, em todas as unidades de saúde, ele pode buscar fazer esse cartão, porque ele está agora residindo, não importa de onde ele veio. Se ele vai permanecer residindo ou em situação de rua, a gente busca realizar esse cartão SUS para aí sim conseguir acessar exames de alto custo, né, internações de longa permanência. Então, são 2 casos distintos buscando o serviço. Há alguns em trânsito e outros que estão em permanência. Tá? Eu nomás queria complementar com respeito a Paraguai, ¿verdad? En el sentido que el tema migración, hay varios requisitos que nosotros también dentro del área de salud mental tenemos que realizar. En este sentido se llama certificado de salud mental para extranjeros, emigrantes y los que están becados. Eso nosotros también realizamos dentro del programa de salud mental. O sea, el proceso de migración también tiene ese requisito de certificación de salud mental. Eso nomás quería complementar, que creo que es muy importante para el tema migración. Muchas gracias. Então, pegando a tua fala e abrindo a discussão, essa certificação é um atestado, assim, uma declaração médica que a pessoa faz tratamento? Ah, ok, entendi. Certo. Ok, é só porque para o português, certificação pode entender outra coisa. Bom, gente, eu acho que esse ponto foi vencido em partes, porque eu acho que vai ser tema ainda de outras mesas, né? E eu parto para uma segunda pergunta que foi nos passado, que eu acho que também vai ser apenas levantada aqui para a gente discutir em outros momentos, que é a criação de um protocolo de atenção de migração, né, de migrantes em trânsito e população de refugiado que não tem documentação da região. Eu acho que a mesa até discutiu algumas questões de como já ocorre e o que talvez a gente precisasse, e que esse fórum vai dar conta de discutir um pouco mais, né, é como proceder essa questão, como unificar algumas diferenças que possam estar acontecendo nessa situação, né? Yo solamente quería aclarar que si bien sabemos que es un proceso que va a llevar su tiempo, de la misma manera que todas aquellas conquistas que hemos tenido en relación a los derechos humanos, por el Tratado de Asunción, ¿no? Y por el tratado específico, el acuerdo que hay en relación a los ciudadanos
Mercosur, digamos, entre los cuales estamos incluidos, el acceso a la salud debería ser público, abierto y gratuito, ¿sí? Y no debería discriminarse o distinguirse si el ciudadano habita en un lugar o en otro en función de su nacionalidad. Entonces, por los tratados internacionales de derechos humanos que tenemos aprobados nuestros 3 países y que son vigentes, a pesar de que nuestras propias políticas públicas internas todavía no los apliquen realmente como debería ser, ¿sí? Todas estas disquisiciones que estamos haciendo no deberían estar vigentes, y mucho menos, por ejemplo, cobrar arancel diferenciado, ¿no? Entonces, digo esto porque es importante que todos conozcamos cuáles son nuestros derechos, a pesar de que la política pública de cada uno de los países no la ponga en vigencia, ¿sí? Pero nosotros deberíamos saber que para los países de Mercosur, por los acuerdos específicos de Mercosur, más los tratados internacionales de derechos humanos que todos tenemos incorporados a nuestra Constitución Nacional en cada uno de los países, esto no debería ser así, ¿no? Porque el acceso del derecho a la salud, el cumplimiento del derecho a la salud es un derecho básico, fundamental, que debería estar garantizado para todos sin distinción de nacionalidad ni de condición migratoria. Entonces, esto es importante porque como vamos aceptando y naturalizando prácticas que las políticas económicas o sociales van determinando, aceptamos con naturalidad diferencias de ejecución en las prácticas, digamos, de la política pública en salud que no deberían ser tales. Entonces, quiero aclararlo porque esto es así, más allá de que en la realidad, a veces por cuestiones presupuestarias, de la realidad económica, por disposiciones, no se cumpla, pero esto deveríamos todos saberlo, ¿eh? Sim, sim. Pegando essa mesma fala, eu acho que a gente também tem algumas questões da prática brasileira que, por exemplo, quando se trata de população refugiadas, né, existem questões bem específicas de já uma imediata ação da Polícia Federal, no sentido de cadastrar e dar a essas pessoas um documento válido para vários setores, não só para a saúde, para o trabalho, educação, uma série de questões, né? O que não é, da mesma forma, para, como foi colocado pela pergunta aqui, o migrante em trânsito, porque ele pode estar em trânsito a trabalho, a lazer, pode ser um trânsito de 3 dias ou 3 meses, né? Então, e aí o que eu acho que a gente precisa discutir, protocolos práticos, tá? O que seria o atendimento à população transfronteiriça, que é uma característica diferente do migrante, porque é um migrante que mora no Paraguai, trabalha no Brasil, mora aqui, estuda ou trabalha na Argentina, no Paraguai, que aí sim a gente começa a visualizar de que migrante que eu estou falando. Né? E não apenas o migrante em trânsito, como foi colocado na pergunta, né? Porque mesmo que seja em trânsito, trânsito é o que a gente conhece como trânsito pendular, a migração pendular, né? E que nós aqui, boa parte da nossa população faz essa migração, né? E que a gente tem sim que pensar nos acessos aos bens e serviços e consumos que a própria região tríplice fronteira nos oferece, nos tem permissão de utilizá-las. Antônio? Só fazer uma contextualização que é bem cabida aqui. É claro que a gente está respondendo as questões direcionadas ao público imigrante em trânsito, né? Mas só para ficar claro, não existe uma diferença tácita nesse atendimento. Por que eu digo isso? Se um brasileiro, nascido no Brasil, que reside no país, no meu município, e não tem o cartão SUS, ele também não vai fazer o exame de diagnóstico diferencial. Cabe ao município garantir que ele consiga ter acesso a realizar esse cartão SUS. Por isso, hoje, todas as unidades de saúde da atenção primária e especializada têm acesso à confecção do cartão SUS para o indivíduo. Então, não é algo que é direcionado só para o migrante, é do munícipe também. A gente precisa garantir que todo cidadão brasileiro também tenha o seu cartão SUS para acessar esses direitos. Tá?
Una acotación breve que creo que está relacionada con lo que decía el profesor, pero no le entiendo muy bien, por ahí puedo haber interpretado mal. Muy interesante el debate que se dio, muy necesario, yo creo, porque después en la realidad pasan cosas que conocemos, nosotros sabemos en Argentina, gente que se opone a que se traten a las personas. Además, después de todo, una persona que ha emigrado y que reside en el país ya está, no es una persona de paso, que es distinto, que está de turista, por ejemplo, y le pasa algo. Parece son situaciones diferentes. Pero acá en particular yo creo que tendríamos que pensar qué modalidad, ustedes lo deben venir pensando hace rato, para mí es nueva esta cosa, qué estrategias, qué modalidades para garantizar la continuidad, la calidad del acceso a los cuidados de aquellos migrantes que van y vienen, que cruzan la frontera para hacer un tratamiento acá, vuelven a casa allá, o que están, o por trabajo poquito tiempo. O sea, ¿cómo garantizar que haya un mecanismo aceitado, articulado entre los servicios de los tres países, o de las zonas aledañas por lo menos, para garantizar esta continuidad de los cuidados? Esse debate começa a ficar rico, né? Cada passo. É interessante pensar nisso, porque veja só, aqui eu estou contextualizando a questão do cartão SUS, mas existir esta facilitação não suprime algumas más práticas da saúde, né? Porque mesmo que eu tenha essa garantia de direito, muitas vezes o que a gente tem visto, e isso acredito que não se limita apenas ao nosso território nacional, muitas vezes existe um preconceito individual daquele profissional acerca daquele imigrante que está procurando o serviço. Como existe o preconceito contra o LGBT, o trans, muitas vezes chegando na unidade. Isso talvez seja um desafio até muito maior do que a gente conseguir colocar na prática um protocolo que regulamente a questão do acesso ao imigrante, né? Porque envolve, aí eu volto na nossa plenária de ontem, né? Não só numa constituição de um protocolo, mas uma sensibilização individual humana de cada um dos profissionais. Porque aí sim a gente sabe que tem muitas vezes aquele indivíduo que está em situação de rua, que vai chegar lá na unidade de saúde, na emergência, e por estar em situação de rua, ou pela língua que ele traz, ele vai ser rechaçado do serviço. Mas isso é uma má prática que tem que ser continuamente combatida nos três países, na verdade. Vamos abrir para perguntas. Sim, eu queria comentar que, quería comentar que nosotros estamos haciendo un trabajo, estamos organizando un protocolo flujograma justamente para la atención de niños, niñas y adolescentes en tránsito entre los tres países. Está en fase ya de cierre y bueno, ya se hace el trabajo, pero queremos poner nomás así en un protocolo, digamos, para que personas como nosotros, yo no soy de la parte de salud, yo estoy en la CODENI, que sería Consejo Tutelar, tengamos, ¿verdad?, dónde recurrir, saber qué hacer con ese niño brasileño o argentino que está en nuestra ciudad de tránsito. Entonces, hay un trabajo que se está haciendo por el GT Salud respecto a eso. Listo, gracias. Muy buenos días a todos. También queriendo complementar un poco que venimos realizando desde Paraguay, quiero comentar la experiencia en relación a migrantes brasileños. Yo represento a una fundación de salud mental llamada Sobrevivientes Paraguay. Actualmente es la única organización en Paraguay que trabaja en relación a la prevención del suicidio. Sabemos que es un tema bastante sensible, especialmente en nuestro país. Al hablar de salud mental, muchas veces, años anteriores era un poco difícil, hoy en día ya hay una mejor apertura al respecto. Como somos una organización
que la gente tiene. Bueno, constantemente realizamos campañas psicoeducativas con la finalidad de que llegue a la gente el mensaje en relación al cuidado de la salud mental y sobre todo qué hacer y dónde recurrir cuando uno está, por ejemplo, en un riesgo de suicidio o tiene depresión o algún otro trastorno. Entonces, realizando nuestro trabajo, que es durante todo el año, nos hemos dado cuenta de que muchos estudiantes de medicina brasileños recurrían a nuestra página. Entonces, se van a Paraguay, es como que tenían referencia y escribían en nuestra página pidiendo ayuda. ¿Qué hicimos a partir de eso? Coordinamos con la 10ª región sanitaria, con el hospital regional, los profesionales de salud mental, para poder realizar las intervenciones. ¿Por qué? Porque ya habían casos donde existía intentos de suicidio. Entonces, ¿qué hicimos? Capacitamos a los bomberos voluntarios para que los bomberos nos ayuden a realizar las primeras intervenciones en caso de que estas personas se encuentren en riesgo de acabar con su vida. Porque sabemos de que muchas veces estas personas, cuando están en crisis, no siempre miden lo que hacen y hemos tenido casos bastante fuertes, por ejemplo, de estudiantes, alumnos que no tenían que comer, no tenían cómo solventar ciertas cosas. Entonces, por ende, viene la depresión, viene la desesperación. Incluso acá conmigo está la licenciada que en un momento dado tuvimos que acudir a un llamado porque estaba a punto de lanzarse de un edificio. Entonces, ¿qué hicimos a partir de estas experiencias? Empezamos a intensificar las campañas de prevención de suicidio con los estudiantes brasileños de medicina. ¿Cuál fue el resultado que tuvimos? Hubo una apertura que es realmente admirable por parte de los profesionales del Pabellón de Salud Mental de Ciudad del Este, en donde se les brindó esa orientación y esa ayuda que ellos necesitaban. ¿Y qué impacto tuvo esto? Todos los años estos alumnos que han llegado a nosotros, ellos realizan su campaña de prevención de suicidio. Ellos le dicen a sus compañeros, mira, andate allá, ellos te van a ayudar. Y eso para mí es una experiencia demasiado impactante y demasiado positiva de parte de Paraguay para los migrantes, especialmente brasileños, porque sabemos que muchos brasileños van a Paraguay a estudiar medicina. Esa era mi experiencia que quería comentar. Ok, obrigado. Pelo avançado da hora e pela boa discussão que tivemos já nesse primeiro momento, vamos encerrar essa mesa, já passando para as sequências do evento do dia. E o desafio de hoje, e como posto já nesse primeiro momento, é a gente discutir e avançar em um protocolo para o atendimento desse transfronteiriço, né? Para que não haja dúvida, não haja receio, não encontremos dificuldade, né? Para além do direito, né? Apenas como foi colocado, né? Que isso comece a ficar cada vez mais claro, que não estamos atendendo brasileiros, paraguaios, argentinos, haitianos, estamos atendendo pessoas, né? Estamos atendendo seres humanos em suas completudes, em suas necessidades, em sua essência. Então, um bom dia de trabalho a todos, seguiremos e já passo a palavra a quem de direito.